Olá, eu sou Amanda Araújo, mentora de professora de idiomas, e nessa aula vamos falar sobre como preparar uma aula. A gente vai fazer passo a passo. Claro que a gente não consegue falar tudo que a gente pode fazer numa aula, a gente vai fazer aqui um passo a passo de um formato, de uma possibilidade. Mais informações sobre isso a gente tem lá no Instagram, @asamentoria. Já aproveita para me seguir e acompanhar, porque lá eu consigo postar diariamente. E se você quiser saber mais conteúdo aprofundado e realmente saber como preparar diversos tipos de aula e dominar a preparação de aula, já entra com a gente no curso do Step Up, tá bom? Então vamos nessa, assistir essa aula aqui. Aproveita que tem um conteúdo super, é com a professora Patrícia e já aproveita e segue no canal. Vamos começar! Olá, professor, professora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Patrícia, do Asa Mentoria, e agora eu vou te mostrar como preparar uma aula de uma forma bem simples, resumida, e ao final eu vou te mostrar uma aula minha, que eu já dei para um aluno meu, de A1 inclusive, e você vai ver de forma mais ilustrativa todo o passo a passo que eu vou te dar nesse vídeo. Vamos começar? Bom, então, preparar uma aula, vamos começar com o passo 1, que é, assim, super importante, que, na verdade, não é uma preparação, você não tem que executar nada, mas é um passo em que você tem que pensar. E no que você tem que pensar? Você tem que pensar no objetivo que você pretende que seu aluno atinja com aquela aula. Isso é muito importante, porque o seu aluno, ele tem que sair daquela aula sempre um passo à frente do que ele estava antes, né? Então, eu vou te dar alguns exemplos de objetivos que você pode estabelecer para o seu aluno atingir ao final daquela aula. Por exemplo, se você tiver um aluno de A1, você pode estabelecer o objetivo de ele conseguir cumprimentar outras pessoas, se apresentar ou dar tchau, ok? Se for um aluno de A2, você pode estabelecer o objetivo de ele saber distinguir o uso de presente e de passado. Se for um aluno de B1, você pode ensinar para ele e aí fazer, né, o seu objetivo pode ser que ele consiga fazer deduções, por exemplo, frases do tipo, ele deve estar cansado. Para alunos de B2, um objetivo que você pode estabelecer é conseguir discernir o uso de orações relativas, como, por exemplo, o menino que é meu amigo está aqui e o menino que é meu amigo está aqui. Então, para o aluno saber diferenciar orações explicativas ou restritivas, isso é um dos objetivos interessantes, né, que no caso mais gramatical, mas também pode ser estabelecido. E se você tiver alunos de C1, por exemplo, conseguir usar frases na voz passiva em qualquer tempo verbal. Então, esses são alguns dos exemplos de objetivos que você pode estabelecer para os seus alunos. Bom, aqui eu tenho objetivos gramaticais, como, por exemplo, diferenciar o uso de presente e passado, discernir o uso de orações relativas, mas também eu tenho funcionais, objetivos funcionais, como, por exemplo, cumprimentar as pessoas. Eu quero que meu aluno saiba cumprimentar as pessoas, e isso é um objetivo funcional. Além desses, você também pode estabelecer objetivos lexicais, que são aqueles em que os alunos têm que saber usar palavras relacionadas a determinados tópicos, por exemplo, usar palavras relacionadas a roupas, ou objetivos situacionais, em que o aluno tem que saber se comunicar em um hospital, por exemplo. Então, esses são alguns dos objetivos que você pode estabelecer antes de planejar a sua aula. E é claro que você não precisa tirar tudo da sua cabeça, professor. Você pode sim se basear num livro didático, inclusive é aconselhável que você faça isso, principalmente para quem ainda não está familiarizado com o planejamento de aulas apenas tirado de um material autêntico, um vídeo ou um texto. Então, você pode sim fazer isso e basear em um livro didático ou mais para você se inspirar, tá? E aí, à medida que você vai usando aquele livro, a ideia é que você vá adaptando as atividades, as explicações dele,
para o objetivo que você gostaria de atingir com o seu aluno e também para a realidade do seu aluno. Então, às vezes você tem no livro didático um tópico interessante, mas você não quer trabalhar exatamente da forma que ele está trabalhando, então você vai adaptar. Ou então, realidade do aluno, no que eu digo de o que o aluno já aprendeu e o que você quer atingir com aquele aluno ali. Então, você pode pegar textos, exercícios daquela atividade, mas não usar tudo, de acordo com o que o seu aluno tiver aprendido, tá? E também de acordo com os gostos pessoais do seu aluno. Então, quando a gente trabalha com aula particular, algo muito interessante é a gente trazer coisas que os alunos gostam, porque eles vão se sentir mais ouvidos por nós, né? Ah, o professor sabe que eu gosto disso, ele traz isso para a aula sempre que possível, e isso acaba valorizando e muito o nosso trabalho. Bom, teacher, agora vamos para o passo 2. Gente, eu falo teacher, mas é professor, tá? Porque eu dou aula de inglês. Eu fico com teacher na cabeça o dia inteiro. Mas vamos lá, professor. Passo 2. Então, no segundo passo, você tem que saber montar uma introdução ou uma contextualização que engaje o seu aluno. E aí, por que isso? Porque nenhuma aula parte de um vácuo. As aulas, elas sempre são construídas a partir de um contexto. Então, você precisa apresentar um contexto para o seu aluno, apresentar uma introdução. Então, desde o início, você prender a atenção do seu aluno é muito importante. Então, quando você insere o seu aluno naquela contextualização ali, ele fica muito mais interessado. E aí, consequentemente, ele vai extrair o máximo de conhecimento possível daquela lição. Você pode se basear por você mesmo, né? Então, se você não gostasse do idioma que você leciona, você conseguiria aprender ele? Provavelmente não. Então, a gente só consegue aprender aquilo que a gente aquilo pelo qual a gente se interessa, aquilo com o qual a gente se engaja. Então, a gente sempre tem que buscar esse engajamento do aluno. E aqui, então, como eu já disse, né, para você engajar o seu aluno, sempre tenta aproximar o tópico da aula do seu aluno. Então, algumas formas de você poder fazer isso é perguntando sobre a experiência de vida do aluno. Por exemplo, você já fez isso? Você já andou de avião? Se você for falar de transporte, por exemplo, você pode perguntar qual que é o seu transporte favorito, enfim. Então, você pode aproximar isso do que o aluno já viveu. Você pode perguntar sobre a opinião, sobre os gostos do seu aluno, por exemplo, qual é o seu tipo de filme favorito? Então, se você for trabalhar com vocabulário de filme, né, é um gosto que ele tem. Você pode trazer isso para ele. Ou então, você pode perguntar sobre alguém que ele conhece, por exemplo, quem é o mais brincalhão da sua família. Então, sempre trazendo isso para a realidade dele, porque se estiver afastado dele, ele não vai se interessar, muito provavelmente, não vai se interessar em aprender aquilo que você tem para ensinar. Bom, outros exemplos para você contextualizar o assunto são através de GIFs e imagens. Então, a partir desses instrumentos, você pode fazer perguntas como: o que vem à sua cabeça quando você vê isso? Ou então você pode usar um jogo no início da aula para ver quais palavras ou quantas palavras os seus alunos sabem sobre aquele determinado assunto. Então, se eu for falar de moda em uma aula, eu posso escrever o assunto no quadro, se for uma aula presencial, ou se for uma aula online, compartilhar com o meu aluno a palavra moda em qualquer que seja a língua que você ensine, e aí você pergunta para ele, quais palavras, vou te dar tantos minutos, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, para você escrever o máximo de palavras que vem à sua cabeça relacionadas a esse tema. Então, eles têm um desafio ali, então isso acaba também deixando eles mais engajados. Bom, então a partir disso, né, dessas ideias de contextualizações, o seu aluno já vai estar mais envolvido, mais aberto para o que você tem a tratar na aula, mas toma cuidado, porque esse momento não deve levar mais do que 10 minutos. Na verdade, o ideal é que ele dure de 3 a 5 minutos, tá? Porque senão já deixa de ser uma introdução e aí a aula inteira passa a ser praticamente essa parte aí, e né, a gente tem que desenvolver, porque se o aluno ficar muito tempo preso no mesmo assunto, ele acaba ficando cansado, ele fica
ele já vai ficando sem paciência. A gente costuma ver isso muito, tá? Bom, então no terceiro passo, o que você deve fazer, professor? Você deve apresentar vocabulário novo relacionado ao assunto da aula. Então, você vai trazer um tópico, moda, ou animais, ou brinquedos, enfim. E aí você vai trazer vocabulário para você conseguir dar ao seu aluno munição para ele conseguir falar naquela aula, porque o objetivo é que ele produza algo naquela aula, né? Então, para você apresentar o vocabulário, o que que você pode fazer? Você pode fazer jogos, como por exemplo, o jogo da memória. Se você, vamos supor, que você vai ensinar, você vai trabalhar países e nacionalidades. Então, você pode trazer um jogo da memória com os nomes dos países e os nomes das nacionalidades. Eu trabalho com inglês e no inglês os nomes dos países e das nacionalidades são muito próximos, costumam ser muito próximos. Eu não sei como é na língua que você trabalha, mas se o seu aluno entende que Colômbia é Colômbia, então provavelmente ele vai entender que Colombian é colombiano, é a nacionalidade, e ele vai conseguir ligar aquilo ali. Então você pode fazer um jogo da memória com as palavras, mesmo que ele não conheça, mas ele vai conseguir fazer uma associação mais fácil entre elas. Se for um aluno mais iniciante, né? Se forem alunos mais avançados, aí com certeza eles vão ter mais facilidade, mas alunos iniciantes realmente a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Você pode trazer jogos mais visuais. Isso aqui é muito útil para alunos iniciantes, então você pode trazer figuras e para o aluno juntar com palavras, né? Ou então figura e figura, e aí você vai trabalhando o vocabulário a partir daquelas figuras, não necessariamente a palavra tem que estar escrita. Então, dei o exemplo, né? Juntar palavras a figuras, ou você pode trabalhar com exercícios ou jogos em que os alunos tenham que ligar a definição a uma palavra ou a uma expressão idiomática. Isso aqui funciona mais com alunos de níveis mais altos, porque eles têm mais fluência para ler em inglês, né? Então, eles conseguem entender melhor. Então, ligar essas palavras a essas definições, a essas palavras ou a essas expressões idiomáticas também pode ser um bom exercício para eles aprenderem vocabulário novo. Bom, no passo 4, o que você deve fazer? Você deve praticar o novo vocabulário aprendido. Então, nessa parte de prática, num primeiro momento, é aconselhável que você opte por uma prática mais controlada. Então, por exemplo, exercício de preencher lacuna, de desembaralhar as letras, de verdadeiro ou falso, de múltipla escolha. Por que uma atividade mais controlada? Porque ele acabou de aprender o vocabulário novo. Então, ali, ele tem que reconhecer as palavras que ele acabou de aprender, e não exatamente colocá-las em uso, colocá-las em prática. Então, uma vez que ele reconhece as palavras que ele aprendeu, depois dessa prática mais controlada, você pode fazer sim, é aconselhável que você faça uma prática mais livre, em que ele tem que usar o que foi aprendido. Então, alguns exercícios para você fazer essa prática mais livre após a prática mais controlada são aqui para níveis mais baixos, tá? Falar o máximo de palavras aprendidas em X tempo. Então, você tem 1 minuto para falar o máximo de palavras que você aprendeu. Ou então fazer perguntas contendo novo vocabulário, até mesmo para níveis mais baixos isso aqui pode funcionar. Só que aí você tem que adaptar perguntas mais simples ou perguntas que vão ter como resposta sim ou não, né? Isso aí você vai adaptando mais para o seu aluno já identificar aquelas palavras e conseguir entender e se expressar, se for mais básico, né? Se expressar pelo menos minimamente usando aquelas palavras aqui. Bom, agora o passo 5 que você deve adotar é abordar o tópico gramatical. Isso não se aplica a todos os casos, porque vai haver aulas em que o objetivo do professor não vai envolver um tópico gramatical, tá? Então, dependendo do seu objetivo pré-estabelecido, esse vai ser o momento para você abordar gramática. Então, em que casos, por exemplo, que o professor não abordaria gramática? O professor pode não abordar gramática se ele estiver dando a primeira aula para alunos de A1 em que ele está ensinando, tá ensinando como os alunos se apresentarem. Ali, muito provavelmente, ele não vai ensinar gramática, ele vai ensinar frases-chave para os alunos conseguirem usar, se apresentar e para eles entenderem quando alguém perguntar alguma coisa para eles.
né? Então, vai haver casos em que não vai ter gramática, mas também vai ter casos em que vai ter gramática, sim, e a gente sabe que isso faz parte do processo, né? Tem muito aluno que não gosta de gramática, falando que é chato, mas não necessariamente ensinar gramática tem que ser chato. Então, por isso que é interessante que você ensine a gramática através de usos reais da língua. Alguns exemplos de usos reais da língua são, por exemplo, com exercícios de escuta, tá? Então, com diálogos que você conseguir, com vídeos, com cenas de filmes ou de séries, com trailers, com músicas. Então, isso é prática do dia a dia. Só tome cuidado que se você for praticar escuta com seus alunos, você tem um processo para passar. Então, primeiro, você trabalha a escuta deles para uma compreensão mais geral e depois você faz um segundo exercício para trabalhar a compreensão mais específica, né, de palavras específicas, para que eles consigam entender melhor essa parte, tá? E aí também, né, se você for passar vídeos ou cenas de filmes ou séries ou trailers, é interessante que você faça perguntas de compreensão sobre isso que você está passando, porque imagina a ansiedade do aluno. Ele está aprendendo algo novo, uma língua nova, e você não pergunta para ele o que passou, o que se passou ali naquela cena, ou não quer saber a opinião dele, ele vai ficar sentindo que está faltando alguma coisa, alguma discussão. Então, se você passar esse tipo de material para o seu aluno, discuta com ele antes, pergunta se ele prestou atenção, faça perguntas que ele consiga te mostrar que realmente ele entendeu, tá? E, claro, de novo, né, se possível, associar o vídeo à opinião do aluno, ou aos gostos, à experiência do aluno. Isso é muito importante, a gente sempre aproximar o conteúdo da aula dos nossos alunos. E, caso seja uma música que você estiver dando, você pode pedir aos seus alunos para que eles preencham as lacunas, né? O famoso preencher as lacunas, que a gente já conhece, só que já com o tópico gramatical almejado. Então, supondo que eu quero ensinar para os meus alunos passado simples, então eu posso pegar uma música que vai estar recheada de palavras no passado simples, e aí eu vou pedir aos meus alunos para completarem com as palavras que eles escutarem. E a partir disso, eu vou abordar o tópico gramatical, tá? E dependendo do que você for ensinar, se você for usar um áudio, se você for usar uma cena de filme, ou de série, seja lá o que for, é bom que você tenha transcrição em mãos para mostrar para o seu aluno, porque a partir dessa transcrição você vai elicitar o tópico gramatical, porque uma coisa é o aluno ouvir, outra coisa é o aluno ler, ver aquilo na frente dele para você conseguir explicar a gramática que você quer explicar para o seu aluno, tá? E aí, então, a partir ou dessa transcrição ou dessa letra de música, você vai apresentar sistematicamente o ponto pretendido. Então, olha só, antes da gramática, o tanto de envolvimento que esse aluno já teve para ele conseguir se familiarizar ali com o tópico e aí ficar ainda mais fácil para ele entender o uso daquele tópico gramatical. E aí, depois que você trabalhar, explicar a gramática para os seus alunos, é recomendável que você faça pelo menos 2 exercícios escritos com os seus alunos, que são uma prática mais controlada, concordo, mas essa prática mais controlada, ela é necessária, porque a gente quer que o nosso aluno, ele saia produzindo, e não é interessante que ele produza após a aula de forma errada. Então, a gente faz essa prática controlada para trabalhar bastante na acurácia, né, da língua, no uso da língua da forma mais correta possível, para depois ele ter mais segurança para se expressar. Bom, já no passo 6, então, você deve fazer um exercício de leitura ou escuta com o vocabulário e a gramática aprendidos pelo aluno, tá? E aí aqui, só um parêntese, você não necessita fazer essa parte, é só se der, se você tiver tempo de preparar esse tipo de atividade, porque isso vai deixar a sua aula ainda mais completa. E por que que não é necessário? Porque, de preferência, para essa parte, você deve usar material autêntico. O que que é material autêntico?
É um material que não foi planejado para o ensino de língua, para o uso do ensino de língua, mas é um material que vai ser usado pela sociedade que fala aquela língua de forma nativa. Então, por exemplo, um vídeo do YouTube, uma cena de filme, um trailer, aquilo tudo vai circular na sociedade de forma natural. Então, isso é que é material autêntico. Um texto de jornal, um artigo de blog, são exemplos de materiais autênticos. Se você conseguir pegar um material autêntico que inclua alguns temas não, desculpa, palavras que você ensinou na sua aula, ou às vezes até mais algumas, não tem problema se incluir palavras a mais do que você ensinou, mas se tiver aquela, já vai ser interessante para o seu aluno ver aquelas palavras em contexto, ou até mesmo a gramática, né, que o seu aluno viu. O mais interessante é que inclua tanto a gramática quanto o vocabulário ensinados, tá? Mas, assim, é difícil encontrar porque um texto, por exemplo, ele não vai ter só um tempo verbal, né? Ele tem vários tempos verbais, mas nada te impede também de você adaptar esse texto, se for um texto mais fácil de você adaptar, né? De você adaptar esse texto para os seus alunos, principalmente se eles forem A1, porque para alunos A1 é mais difícil a gente conseguir material autêntico, eu sei disso, eu tenho plena consciência, mas vídeos são mais difíceis de adaptar, mas você pode escolher as perguntas que você vai fazer sobre aqueles vídeos e também ir encaminhando o seu aluno para aquelas respostas, para que ele possa entender e usar também, né, a gramática, o vocabulário que ele aprendeu, tá? Então, o seu aluno, quando ele se deparar, depois de um estudo de gramática, com um texto, ou um vídeo, ou um áudio que ele consegue entender melhor porque ele já aprendeu o conteúdo daquilo, ele vai se sentir mais autônomo, mais satisfeito, com certeza. É aqui a observação que eu falei com vocês, né? Isso pode ser mais complicado para alunos iniciantes, mas não é impossível também, vai depender, professor, do seu tempo de preparo de aula, que às vezes pode ser escasso, a gente sabe, principalmente quando a gente dá aulas para muitas turmas, para muitos alunos, tá? Bom, então, alguns exemplos de exercícios para você trabalhar a compreensão dos seus alunos sobre o texto, ou sobre o vídeo, ou sobre o áudio que você colocar, são questões abertas, principalmente para alunos de níveis mais avançados, porque eles precisam de desafios, né? Se o aluno já está mais avançado, não precisa poupar ele, você pode dar desafio para ele, porque ele vai gostar. O aluno que está mais avançado, quando você dá muita colher de chá para ele, ele acaba desanimando, acaba ficando desestimulado. Mas, se seus alunos ainda estiverem no básico ali, A1, A2, você pode trazer exercícios de compreensão de verdadeiro ou falso, de múltipla escolha, de perguntas cujas respostas devem ser sim ou não, ou respostas simples, usando o vocabulário, a gramática que ele aprendeu, também não é nada impossível. E para o sétimo, vamos para o sétimo e último passo agora, que é você propor uma atividade de prática menos controlada em que o aluno produza o que foi proposto como objetivo inicial. Então, por que isso é importante? Essa atividade de prática menos controlada é importante por dois motivos. Primeiro, para você, professor, avaliar se o aluno atingiu o objetivo inicial dele. Então, se o meu objetivo inicial era que o meu aluno aprendesse a usar o passado simples, então essa prática menos controlada vai me mostrar se ele de fato sabe usar o passado simples ou se eu preciso fazer mais alguns exercícios de revisão com ele para ele ter mais domínio sobre aquilo que eu ensinei. E o segundo motivo é para o seu aluno perceber que agora ele tem mais autonomia para usar a língua. Antes dessa aula ou dessa sequência de aulas, ele não sabia usar isso, ou ele tinha um conhecimento assim muito básico, mas agora ele sabe melhor, então ele vai se sentir como um usuário mais autônomo da língua. É para isso que os alunos fazem, estudam os idiomas, né? E aí, uma cereja no bolo seria se você conseguisse personalizar essa atividade final.
Porque aí, personalizando essa atividade final, o seu aluno vai se sentir mais satisfeito por essa autonomia maior que a gente já falou, mas também ele vai se sentir mais no centro da sua aula. Principalmente se for um aluno particular, né? Um aluno particular, ele já paga uma aula mais cara para que aquela aula seja voltada, direcionada para as necessidades dele e para que ele continue produzindo aquilo que ele já tem de bom, né? Então, se essa aula for centrada no seu aluno, é melhor ainda. Essa aula não, desculpa, essa atividade. Claro que a aula tem que ser centrada no aluno, mas essa última atividade, se ela puder ser personalizada, é melhor ainda, porque ele vai sentir que aquela aula foi preparada pensando nele, pensando em como ele iria se sentir. E isso, com certeza, vai agregar muito mais valor ao seu trabalho. Porque quantas vezes eu já não vi professores falando, nossa, eu cobro tanto pela aula particular, mas a pessoa me procurou e só quer pagar tanto menos, sei lá, 15. Poxa, a gente sabe o tanto que a gente rala para as nossas aulas ficarem boas, a gente sabe o tanto que a gente estudou para a gente chegar onde a gente chegou, e se a pessoa chega querendo pagar menos, é ruim. Mas se a gente agrega valor ao nosso trabalho, essa pessoa, ela vai valorizar o que a gente faz. Assim como a gente mostra quando a gente personaliza a aula, que a gente valoriza o nosso aluno. A gente quer sempre deixar a aula mais com a cara dele. Bom, vou mostrar agora um exemplo de uma aula que eu preparei. Essa é uma aula de A1. Eu preparei para um aluno em que ele estava aprendendo sobre países e nacionalidades. Então, foi uma aula seguindo esses preceitos que eu falei para vocês, né? Algumas coisas não são exatamente o que eu mostrei aqui, mas esse passo a passo está bem completo mesmo para você conseguir preparar a sua própria aula, tá bom? Bom, então essa aula aqui era sobre países e nacionalidades, então eu já deixei ela com a cara que eu queria, que era com as bandeirinhas, né? Eu tenho um aviãozinho aqui, então aqui o aluno já chega no clima da aula, ele já vê, olha, minha aula vai ser sobre isso, ou a minha unidade vai ser sobre isso, então ele já vai estar mais inserido só de ver aquele layout ali, direcionando ele para o tipo de pensamento que ele tem que ter ou para o que ele vai aprender, né? Então, eu começo minha aula perguntando onde são os países não, as fotos que eu vou mostrar. Então, eu vou mostrar fotos de monumentos e eles vão ter que falar de onde que esses monumentos ficam, principalmente nos países. Aqui vocês não vão conseguir ver, no cantinho vai estar escrito o nome do país e a bandeira vai aparecer no canto direito aqui, mas aparece, tá? Então, por exemplo, eu vou perguntar isso para ele, lembrando que ele é A1, provavelmente ele não vai saber falar que isso aqui é na França em inglês, né? Então, no momento em que ele fala, na França, em português, eu vou mostrar para ele como é que se diz França em inglês, e vai estar aparecendo aqui à direita, na parte direita superior da tela, que provavelmente você não está conseguindo ver, infelizmente. Essa aqui, por exemplo, na Irlanda, ele provavelmente não vai saber falar Irlanda, eu vou ensinar para ele. Essa aqui na Alemanha, essa aqui na África do Sul, essa aqui na China, né, a muralha da China, aqui nos Estados Unidos, aqui eu coloquei como Reino Unido, mas é um bom momento também para ensinar a diferença entre Reino Unido e Inglaterra, porque às vezes as pessoas não sabem nem português, e ensinar a língua é cultura também, vamos combinar, né? Aqui é no México, essa aqui é na Turquia, essa aqui é na Itália, olha quantos países ele já está aprendendo aqui, aluno de A1. Essa aqui é no Canadá, essa aqui é no Japão. E aí chega nessa parte em que ele tem que falar quais países ele gostaria de visitar no futuro. Então, ele pode não entender essa frase toda, mas aqui eu tenho a palavra future. Então, ele já vai fazer essa associação entre português e inglês. Então, eu posso traduzir isso aqui para ele? Posso, mas eu posso insistir. Então, in the future, what countries? Então, eu posso fazer essa insistência também para eu persistir no inglês com ele. Então, aqui aí eu não deixei os nomes para ele já de cara, para ele tentar lembrar os nomes. Se ele não lembrar, aí eu vou mostrando França, Irlanda, Alemanha, África do Sul, China, Estados Unidos, Reino Unido, México, Turquia, México, Itália, Canadá e Japão.
E aí a gente vai ter uma conversa que, olha, aqui eu estou aproximando do meu aluno, eu mostrei as fotos dos países, agora eu estou aproximando para o que ele gostaria de fazer, para quais países ele gostaria de visitar. Nesse momento ele pode falar, nossa, eu nunca tinha atinado que a Irlanda é tão bonita, porque ninguém pensa em Irlanda. Quase ninguém, praticamente, né? Então ele poderia falar, então agora, a partir de agora, eu gostaria de visitar a Irlanda. Então ele está sempre trazendo isso aqui para ele, né? Então, aqui eu trouxe uma figura do mapa do Brasil perguntando qual o nome do seu país. Eu sei que está escrito aqui, bem grandão, mas como ele é aluno de A1, talvez ele ainda não saiba que Brasil em inglês é com Z. Então, eu quero elicitar isso para ele. Então, mostrar para ele tanto a escrita quanto a pronúncia, que é diferente, né? E aí depois perguntar para ele quais cidades no Brasil são bonitas. E aí, de novo, estou trazendo para a experiência do meu aluno do que ele já conhece do Brasil. Aqui eu trouxe um vídeo, na verdade são várias partes do mesmo vídeo, em que o aluno tem que responder de onde as pessoas são. Então aqui a minha intenção com essa unidade é que ele saiba responder de onde a pessoa é, por isso que ele está aprendendo sobre países. Só que aqui é uma forma muito sutil de eu mostrar essa pergunta, porque quando eu for mostrar essa pergunta para ele, e o tópico gramatical que eu quero mostrar, ele já vai estar mais familiarizado com isso. Porque, por exemplo, where are the people from? A gente tem uma inversão em inglês, né? Então, eu vou mostrar para ele essa inversão na pergunta. Então, isso vai ser importante para mim. Então, eu vou mostrar um vídeo e aí, depois que ele falar de onde que a pessoa é, eu vou mostrar a bandeira e aí ele tem que falar para mim como é que é o nome do país. Aqui eu já vou explorar com ele como se escreve o nome desse país, porque como ele é A1, ele está trabalhando, a gente acabou de trabalhar, deve ter, sei lá, umas 2 semanas que a gente terminou de trabalhar o alfabeto, então é sempre importante a gente reforçar isso com o nosso aluno. Então, vou trabalhar isso aqui, aí depois nesse outro trecho vai ser outro país, vai ser a Colômbia, enfim, são vários vídeos, não, vários trechos desse vídeo e que o aluno vai ter que falar os países, tá? Bom, e aí depois a gente vai ter... Peraí, deixa eu passar, porque são muitos os trechos, muitas bandeiras que vão aparecer. Depois, o que que eu trouxe, o que que eu vou trazer para ele? Uma atividade de Jamboard. Então, quem ainda não conhece o Jamboard, deveria conhecer. Jamboard é maravilhoso. A gente, né, aqui, o Jamboard é um quadro, para quem não conhece, é um quadro interativo da Google. Então, se eu mandar o link para o meu aluno do Jamboard, ele consegue fazer atividade aqui. Então, essa é uma atividade em que ele tem que arrastar as palavras e colocar no lugar certo, tá vendo? Então, eu vou trabalhar com ele a pronúncia, para ele repetir os nomes dos países, das nacionalidades e das línguas, só que eu vou trabalhar isso depois que ele fizer esse exercício para ele ligar o que faz sentido. Então, por exemplo, Colômbia é o nome do país. A nacionalidade é essa aqui, ó, Colombian, que é super parecido, igual eu falei com vocês. E a língua, Spanish. Então, isso aqui já dá para ele entender, né? Por mais que ele não soubesse isso antes, dá para ele entender e dá para ele fazer. Aí depois a gente tem aqui esse exercício com as bandeiras, em que ele tem que colocar as palavras em ordem para formar nomes de nacionalidades e de línguas. Então, as nacionalidades estão em azul e as línguas faladas em cada país estão em amarelo, e aí ele tem que colocar em ordem. De novo, aqui ele vai trabalhar a grafia das palavras, porque depois que ele colocar em ordem, eu vou pedir para ele soletrar para mim como se soletra essa nacionalidade ou essa língua. Então, eu vou fazer isso com esses países, ó, Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Egito, Japão, Coreia do Sul e Turquia. Aí volto para o meu slide de aula e aí eu vou fazer um listening com ele, em que ele tem que ouvir a conversa e responder as perguntas. Então, as perguntas são: o Felipe é da Flórida? De onde é a família dele? De onde é o pai da Alexis? E se a primeira língua da Alexis é português.
E é interessante a gente, nas nossas aulas, ilustrar, colocar aqui, então esse é o Felipe, essa é a Alexis, para ficar uma coisa mais palpável, porque a gente gosta de coisas mais visuais, né? Então, aqui, depois de ele fazer esse exercício, ele vai ter a transcrição do áudio. Aqui eu vou trabalhar com ele pronúncia, eu vou trabalhar com ele as informações que talvez ele não tenha pegado. Aí depois a gente vai para um segundo listening, para uma segunda atividade de prática. Eita, de escuta, em que ele tem que marcar verdadeiro ou falso. Então, agora aqui a gente já tem mais amigos. A gente tem 4 amigos. E aí tem 3 perguntas. Se o Fernando é da Espanha, se a Nanami é do Japão, se a primeira língua da Sofia é francês. Ele tem que marcar verdadeiro ou falso aqui. E aí aqui eu vou voltar nessa transcrição e aí eu vou trabalhar com ele a inversão nas perguntas. Então, are you from Florida? Eu vou trabalhar essa inversão. Vou trabalhar também a parte de negativa que a gente vai ver nessa gramática aqui dessa aula. Então, agora a gente vai ter aqui a parte realmente sistemática da gramática, que é sobre frases negativas e perguntas de sim ou não com o verbo to be. Então, aqui a gente tem, a frase negativa, a pergunta e as respostas com sim ou não, tá vendo? Então, isso eu vou ensinar para ele de forma sistemática, mas depois de ter analisado a transcrição. E aí, depois eu vou mostrar também, depois dessa tela, eu vou mostrar a parte da contração, que ele também já sabe, mas nunca é demais a gente lembrar, né? Então, aqui, eu vou passar, depois que eu ensinei a gramática para ele, eu vou passar para ele os diálogos para ele conseguir completar. Então, se a Diana e o Mário são do Equador, e ele tem que dar a resposta da forma correta, né? Então, são 3 diálogos para ele praticar bastante. De novo, ilustração, isso é importante para o seu aluno ter essa visualização do que a gente está falando. E, por último, para ele marcar as perguntas, marcar não, ligar, né? As perguntas com as respostas. Então, o Liam e a Grace são da Inglaterra? E a resposta, não, eles não são, eles são da Nova Zelândia. Então, aqui ele tem que ter essa noção de que Liam e Grace são eles, e por isso que não podem ser as outras respostas, e da mesma forma ele tem que ir marcando aqui, tá? E aí depois a gente vai ter um momento de conversa em que a gente tem que encontrar as informações que a gente não tem. Então vai ser um exercício de par, né? Eu vou trabalhar com meu aluno, porque ele é aluno particular. Então eu vou ter informações que meu aluno não tem e vice-versa. E aí, aqui eu nem vou mostrar para ele, então nesse momento eu paro de compartilhar minha tela, mas eu vou mostrar para vocês, porque aqui ele não vai ver na minha apresentação as informações que eu vou mostrar, tá? Então, eu vou estar vendo as minhas informações e eu vou mandar para ele as informações dele. Então, vamos supor que essas sejam as minhas informações. Ele não vai ver. Então, eu sei que a Adele tem 33 anos, ela é inglesa. A Shakira tem 45 anos, ela é colombiana. E o Maradona tem 60 anos, ele é argentino. Eu sei disso tudo porque está aqui. Mas eu não sei sobre a Laura Pausini, eu não sei sobre a Sandy e eu não sei sobre o Justin Bieber. Então, o que vai acontecer? As informações que eu não tenho, o meu aluno tem. Então, ele não tem as que eu tenho, por exemplo, sobre a Adele, sobre o Maradona e sobre a Shakira, mas ele tem informações sobre o Justin Bieber, sobre a Laura Pausini e sobre a Sandy. E a partir daí a gente tem que desenvolver uma conversa em que ele vai me perguntar as informações que ele não tem. Então, por exemplo, qual que é o nome da Adele, quantos anos ela tem, de onde ela é, e a partir disso também a minha ideia é trabalhar a nacionalidade com ele, né? Então se ela é do lugar tal, qual que é a nacionalidade dela? Então a gente pode explorar também esses exercícios assim, e aí depois que a gente trabalhar isso, a gente vai montar, cada um de nós, tanto eu quanto ele, montar perguntas de sim ou não, que é o que a gente acabou de aprender, né, na gramática, sobre cada um dos artistas. Agora que a gente já sabe as informações, eu vou mostrar os artistas com todas as informações para ele. Mas é importante aqui que ele me faça perguntas em que eu tenho que responder não, e 3 perguntas em que eu tenho que responder não, e 3 perguntas em que eu tenho que responder sim. Então, aqui ele tem que pensar no tipo de pergunta que ele vai me fazer para que a minha resposta seja não, e eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, eu vou ter que
a fazer perguntas para ele em que a resposta dele seja não. Então, ele tem que refletir sobre aquilo para ele conseguir responder, tanto com a informação correta, quanto com a forma correta da frase. E aí, por último, vem a personalização, que é que ele tem que encontrar fotos dos seus artistas favoritos na internet. Então, ele vai fazer uma pesquisa no Google, né? Isso não é nada difícil, e vai trazer para a aula, e aí eu posso passar isso aqui de dever de casa, e ele pode me mandar isso pelo WhatsApp, e depois eu coloco nos slides, ou se for durante a aula mesmo, ele pesquisa e eu rapidinho coloco também isso na aula, não é problema nenhum, é super rápido de fazer isso. E aí ele vai trazer para a aula essas fotos com informações importantes, como o nome desse artista, a idade, a nacionalidade, e aí a gente vai ter uma conversa em cima disso que ele tiver achado. E esse vai ser o final da aula. Aqui, gente, não é essa aula que eu digo, não é uma aula só, né? Isso aqui com certeza vai render umas 3, 4 aulas. É uma sequência mesmo. Tanto que eu chamo isso, que eu monto de unidade, nem é aula, não. Mas é uma forma completa de o seu aluno ver aquilo que você quer ensinar, e que ele aprende várias coisas e que ele pratica várias habilidades comunicativas, como leitura, escrita. Aqui não tem prática de escrita, né? Nem toda aula vai ter prática, todas as práticas de habilidades comunicativas, mas pelo menos fala, escuta e leitura a gente tem que ter. Então, essa aula, por exemplo, ela tem tudo isso. Já segue no canal para você não perder nenhum vídeo e continuar acompanhando as informações sobre preparação de aula. Até a próxima!